Geeks, hoje eu estou aqui para falar da série I'm Not Okay With It, que com os seus curtos 7 episódios já faz um sucesso imenso na Netflix. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Pois é, vamos falar dessa série I Am Not Okay, que é uma série nova da Netflix e que tá todo mundo falando sobre, principalmente por conta das 1 trilhão de referências dos anos 80, basicamente. Faz referência a vários filmes e séries dessa época e na verdade ela não diz quando é passada, então a gente não sabe se ela é realmente passada nos anos 80. Tem gente que diz que inclusive ela é no mesmo universo de Stranger Things. Não seria nenhum grande mistério pra mim, porque realmente eles se parecem em alguns sentidos. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippee. Mas o que eu acho muito interessante especificamente dessa série, diferente de Stranger Things, é a questão do humor sarcástico, da questão mais adulta nas falas em si. Existem muitos palavrões, existe sexo dela na fala explicitamente, inclusive palavras extremamente vulgares, vamos dizer assim. Motherfucker. Então eu acho que isso já mostra que é uma série adulta em relação a nesse sentido. A violência é muito pior do que a violência de Stranger Things. Então eu acho que em questão de idade essa série é realmente para uma idade mais avançada na recomendação. Dear Diary, when does this get easier? It's probably just puberty. O que eu achei também muito interessante dessa série especificamente é quanto ela entra no psicológico dos personagens. Might help with your moods. I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out. Então a Sid, principalmente, que é a personagem principal, que depois do suicídio do pai dela, ela passa por problemas graves psicológicos. É falado o tempo todo sobre isso e como ela pensa especificamente sobre esse assunto. No caso, ela descobre que tem poderes, o que não é explicado, e então a gente vai ter que ver isso nas próximas temporadas, com certeza vai ter, porque a série tá sendo um sucesso absoluto. Everybody feels like a freak sometimes. Yeah, I guess. Oh God. Mas ela explica ali muito bem todo o drama que é ser uma adolescente. E eu acho de um modo mais real, porque, tipo, o adolescente fala um monte de palavrão, o adolescente pensa em sexo, tem todas aquelas dúvidas adolescentes que os adolescentes têm mesmo. Eu não aguento mais vida de escola, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais pressão. Então eu acho que é um modo mais real, apesar de ser de uma forma mais grosseira e vulgar, o que eu adorei. Eu, na verdade, gargalhava muito com os diálogos nessa série. E eu achei realmente muito, muito, muito bom. What's he doing? Just wait. Hey. A relação da Sid com os outros personagens também são incríveis. Mostra uma realidade dela com um outro perdedor, vamos dizer assim, que é como ela se vê. E uma famosinha do colégio, a popularzinha, que é também uma amiga dela. E por que não poderiam ser amigos? Stanley Barber. He lives down the street from me. Shoes. Who needs them? My best friend is Dina. She's dating golden boy Bradley Lewis. Do you ever smile? Esse relacionamento deles muito incrível, que também é muito típico de filmes dos anos 80. Juntou pessoas de tribos diferentes, whatever, o que vai dar. Então eu acho que essa realmente tem uma versão bem anos 80 aí, nessa vibe. Agora vamos falar do final, né? Não vou dar spoiler, mas o final é muito surpreendente porque a gente já tinha visto a cena logo, tipo, no começo já mostra, acho que a primeira cena é ela toda ensanguentada. Dear Diary, go fuck yourself. O que a gente relembra Carrie a estranha na hora. Mas, pois é,
não é isso que acontece, não é isso que você vai achando que vai acontecer. E realmente me deu um choque bem grande desse final e eu estou ansiosíssima para ver a segunda temporada, porque eu estou muito curiosa para saber toda a história, que eu não posso dar spoiler aqui, então isso é muito difícil de falar. Mas eu quero muito saber a questão da perseguição, a questão do relacionamento dela com o pai dela, o que o pai dela estava sentindo. Fortes emoções. Qual era a realidade do pai dela, por que realmente que o pai dela cometeu suicídio. Eu quero saber toda essa história, porque isso tem influência sim na história que a gente tá passando junto com a Cid. Eu acho que é uma série que tem gatilhos, então se você tem problema com isso, eu realmente não recomendo, porque, enfim, pode ser um gatilho para você por falar essa questão de suicídio, por falar essa questão de bullying. Eu realmente não recomendo para você que esteja passando por algo assim. Mas se você não está passando, é uma série muito boa que eu acho que você vai gostar. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!